Vamos lá então, Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Zaqueu, o publicano. Vamos pegar aqui, Zaqueu, o ladrão, poderia ser? É quase que nós poderíamos usar esse termo aqui, não é? Porque ele era um cobrador de imposto, não é esse? O Zaqueu, o cobrador de imposto? Não é esse que confessou que ele tinha roubado, que ele tinha devolver quadruplicado de quem ele havia tomado? Então veja que o próprio Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Vocês já leram isso nas escrituras, não leram? Aí nós pegamos o jovem rico e não passou, perdeu a vida eterna. Mas Zaqueu não era um rico? Olha aqui quem era Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era o quê? Não era rico? Mas um publicano rico é mais fácil entrar no reino de Deus do que um fariseu pobre. Porque nessa linhagem, nós vamos ver aqui, como que Jesus, irmão, nunca se interessou de dizer para um fariseu assim: hoje vou posar na tua casa. Mas ele se interessou de dizer assim: hoje, ô publicano, eu vou posar na sua casa. Quem que você queria ser? Um publicano? Ladrão? Ou um fariseu santo que nunca roubou um centavo de ninguém? Pode, ele não tinha mancha. Não tinha mancha nenhuma. O profeta disse que eles não tinham mancha. E aqui nós temos um publicano, ladrão, tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, e ele era rico. Como que o rico não pode entrar no reino do céu? Pode sim. Zaqueu entrou, por que você não pode sendo rico? Agora, você tem que passar pelo mesmo funil que Zaqueu passou. Se essa riqueza foi alcançada, defraudando, tirando herança que não era sua, tirando terra que não era sua, grilhando terra, destruindo, com mentira, matando pai e mãe para herdar o que não é teu, e você é um publicano, você tem que arrepender e devolver isso para o seu pai. Devolver isso para quem você tirou, devolver isso para quem você deve, tá? Você não pode fazer isso e dizer assim: eu vou entrar no reino de Deus, porque agora eu tornei um cristão como um publicano, aceitei Jesus. Veja que em nele, sendo publicano, ele disse: eu fiz isso no tempo que eu era um publicano. Mas eu me arrependi. O que eu vou fazer? Eu vou consertar a minha vida. Eu vou consertar a minha vida. Quem que era ele, irmão? Chefe dos publicanos. Chefe de quem? De um povo que não era nada coisa boa, irmão. Se o chefe deles era ladrão, você imagina quem eram os seguidores dele. Você já imaginou? Se o líder era daquele jeito, imagina os seus súditos como que era. Porque, naturalmente, todos vão seguir a sua liderança. Ele era chefe dos publicanos. E aqui nós vemos os fariseus aqui, que era chefe eram os doutores da lei. O chefe dos publicanos aceitou Jesus, e os doutores da lei rejeitaram Jesus, como nós acabamos de ler. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você quer conhecer toda a história de Zaqueu? Pega uma mensagem pregada pelo irmão Brano, intitulada Zaqueu, o publicano. Lá ele faz o drama, mostra como que era, como que Zaqueu aceitou. Nós estamos aqui, uma síntese de tantas coisas que o profeta falou, que essa mensagem não é nossa, né? Essa mensagem não é nossa. Tudo que é nosso pode ser contradizente, mas o que é do profeta é verdadeiro. Então ele diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio que quando Zaqueu olhou o olho de Jesus e falou: esse camarada vai pousar na minha casa, se ele abrir minha geladeira lá, e olhar os quadros que eu tenho na minha casa lá,
E como é que eu faço? Eu imagino que ele tremeu as pernas, viu? Porque ele sabia quem ele era. Eu creio que daquele momento em diante, que ele encontrou a verdade, encontrou a Jesus, eu creio que a oração de Zaqueu foi: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a acertar a minha vida, Senhor. Eu já roubei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, me ajuda. Ele vai hoje na minha casa. Quando ele chega lá, Senhor, me dê graça, porque eu sei que eu sou um condenado. Porque o cristão, irmão, o filho de Deus, quando ele encontra a oportunidade para acertar a sua vida, ele não fica irado. Ele fica satisfeito de ter uma oportunidade. E Zaqueu disse: ele vai na minha casa. Na minha casa. Quem era Zaqueu? E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo isto, e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha os curiosos ali, irmão. Olha os fariseus ali. Sabe o que eles queriam? É que Jesus fosse na casa deles, não foi? Agora começaram a condenar Jesus porque visitava os pecadores. Queria dar alguma oportunidade para os pecadores. Olha os curiosos ali com as suas maquinazinhas para tirar fotografia. Olha quem está aqui. Ó. E vendo todos isso, murmuravam. Que o trabalho deles é murmurar mesmo. Mexeriqueiros, fala de um para o outro. Transmite de um para o outro, corre de norte a sul, questão de minuto, tudo corre de norte a sul, tudo que eles puderem fazer, eles fazem. E vendo isso, todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Que diferença do jovem rico? Porque o jovem rico, Jesus pediu para ele fazer, ele não fez. O jovem rico, Zaqueu, Jesus não pediu e ele fez. Não é diferente, irmão? E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você notou que ali atrás, irmão, eram os fariseus que dizia que era filho de Abraão? E ele estava provando que eles eram filhos de Abraão pela linhagem que eles tinham. Mas aqui não era ele que estava dizendo que era filho de Abraão. A linhagem desse publicano aqui não lhe dava direito de ser filho de Abraão. Mas a semente que estava dentro do publicano, que foi visto por Jesus, e disse: tu és um filho de Abraão. Nós não somos justificados diante dos fariseus. Nós somos justificados diante do Filho de Deus. O Senhor Jesus olha para nós e diz: você é um filho de Abraão. É maravilhoso, irmão. A nossa descendência, o nosso lugar, não foi nós que conquistamos. Tem filho de pastor, tem filho de diácono, tem filho de profeta que é espírito de fariseu. E tem filho de uma prostituta que vai ser um profeta depois. Levanta para servir a Deus. Porque não é essa linhagem física. Sabe, irmão? Essa linhagem, meu pai era da mensagem. Eu sou da mensagem. Criei meus filhos na mensagem. Bonito, mas você tem que chegar até o final. E não somente com essa linhagem carnal, de vestir todos bonitinho, porque nasceram na mensagem, cresceram na mensagem. Isso é bonito. Isso, os fariseus também faziam. Mas eu encontro pessoas que não nasceu na igreja, não cresceu na igreja, foram mulher de má fama, foram ladrões, foram que pinguço, tiveram lá no mundo, mas encontrou o Filho do Homem. Jesus foi posar na casa deles, e depois Jesus foi fazer morada, não na casa de Zaqueu, no coração de Zaqueu. Que exemplo de vida, irmão. É isso que nós estamos precisando. É esse Jesus Cristo que não olha para nós segundo a aparência. Nós vimos aqui os fariseus dizendo: nós somos filhos de Abraão, por isso nós viemos batizar. João disse: vocês são filhos de Abraão? Vocês são filhos do diabo. Vocês são raça de víbora. Aí nós encontramos os filhos de Abraão julgando os filhos de Deus. Esse é um pecador. Onde essa palavra está entrando? Eu conheço aquele homem. Esse aqui, ó. Inclusive, se eu posso dar testemunho, quantos que estavam ali, a multidão, dizia:
Ele cobrou meu imposto lá, ele era terrível. Ele não perdoava mesmo, ele ia lá e cobrava. Ele trabalha, sabe para quem? Sabe para quem trabalha esse camarada aí? Trabalha para os romanos. O emprego de Zaqueu era trabalhar para os romanos. Ele era um cobrador de impostos para quem? Para os judeus? Não, para os romanos. E eu imagino que o judeu naquela hora falou, está vendo aí, ó, dá muito mais valor a um publicano, aí cobrando imposto aí para os romanos, e deixa nós que somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me aceitado. Mas por vocês me rejeitarem, vocês provam que vocês não são filhos de Abraão. Rejeitar a revelação, isso prova que a sua linhagem não vem de Abraão. Porque Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, ele se alegrou quando ele viu o meu dia. Se vocês têm essa descendência de Abraão para crer em toda a palavra de Deus, esta revelação, Apocalipse 19, e toda essa abertura que veio, você abraçava ela de bom coração e alma. Você dizia amém a toda a palavra. Mas por não estar dentro dessa linhagem, então começa a perseguição, começam os olheiros ali, as testemunhas para abafar aquilo que é verdade. Olha o que nós estamos vendo aqui. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Não foi ele que disse que era filho de Abraão. Foi Jesus que disse que ele era filho de Abraão. Ele vai estar no céu, irmão. E se nós encontrarmos essa graça de estar lá, nós vamos abraçar Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, vocês estão condenando, mas vocês não têm nada a ver comigo. Mas esse aqui era um perdido e eu vim para encontrá-lo. Por isso ele não era justo, porque não conhecia nada melhor. Mas a partir de então, ele é filho de Abraão. E ele agora vai caminhar nos caminhos de Abraão.